e eu coloquei isso agora há pouco, mas é importante. O Catar pede a seus cidadãos que tenham cuidado e deixem o Líbano, se possível. O Bahrein e a Arábia Saudita o fizeram em termos mais duros. A Arábia Saudita iniciou dizendo para que seus cidadãos deixassem imediatamente o Líbano. Eu conversei com várias fontes libanesas, com repórteres, com jornalistas no Líbano, jornalistas de origem libanesa que circulam por outros países também, mas que conhecem a dinâmica da política árabe libanesa especial, e havia um certo grau de perplexidade, né? Um certo grau de perplexidade. Foi cogitado até que esses recados poderiam estar sendo dados em razão daqueles enfrentamentos em um acampamento em Sidon que aconteceram entre grupos do Fatah e grupos que chegaram da Síria, provavelmente aí alguns grupos extremistas pró-Turquia, mas também cogitam alguns a possibilidade de que houvesse um certo enfrentamento entre esse pessoal do Fatah e gente do Hamas, né? Muitos mortos, a verdade é essa ali, mas é um negócio muito pontual. Aí muita gente falando, não, isso está acontecendo por causa da fronteira com Israel. Está acontecendo por causa da fronteira com Israel. Só que o ponto é, esses países do Conselho de Cooperação do Golfo que respeitam o comando da Arábia Saudita, né, que para os torcedores de futebol agora odeia os Estados Unidos e ama a Rússia, que não é verdade, me parece que estão dando um recado para os russos, porque a perspectiva é da situação na Síria se deteriorar. Hoje, mais uma vez, o exército árabe sírio e os russos atacaram vários esconderijos, vários quartéis de extremistas ligados à Turquia, tanto na região de Alepo como na região de Idlib. E os terroristas também lançaram ataques, inclusive na região de Hama, com muitas vítimas. Os países do Conselho de Cooperação do Golfo, mesmo reestabelecendo negócios e relações com Teherã e Damasco, me parece que estão sendo utilizados para dar recados para os russos. A perspectiva de um conflito entre russos e Estados Unidos dentro do território sírio é evidente. Aí há uma incógnita, né? Que é a posição dos turcos, que usam esses terroristas para aterrorizar, né? Redundâncias à parte, os sírios, intimidar os russos, lançar drones contra a base de Khmeimim, mas muitas vezes tem aquela relação hiperambígua com a Rússia que vocês conhecem, motivada inclusive por negócios que estão ligados ao entorno do presidente Tayyip Erdogan e do presidente Vladimir Putin. Essa é uma situação que precisa ser observada. Mas quem acha, e quem... Vamos falar em português, claro, gente. Tem um monte de gente que encheu a paciência dizendo que a Arábia Saudita tinha brigado com os Estados Unidos. Que a Arábia Saudita agora fazia parte de um outro polo de poder. E a Arábia Saudita, ela procura, como a Índia procura, como o Brasil procura, como a África do Sul procura, como a China procura, em primeiro lugar, os seus interesses. A Arábia Saudita não é satélite de Moscou. E durante muito tempo nós poderíamos até apreciar uma Arábia Saudita mais dependente das políticas de Washington e Londres. E, por que não dizer, talvez até da sua proximidade com Tel Aviv. Hoje os sauditas eles estão procurando o quê? As melhores possibilidades em todos os lados possíveis. Geopolítica não é para amador, né? E precisa ter muita parcimônia, muita calma, muita tranquilidade para fazer essa avaliação. Olha,